E aí, galerinha, tudo bem? Vamos lá fazer mais uma aula hoje. E hoje nós vamos aprender algumas coisas. A nossa lição hoje é essa daqui. Jesus prega sobre a religiosidade estéril. Então, ela está baseada ali em Mateus 23 e do 25 e o 25 de 31 a 43. O que é religiosidade? Seria uma religiosidade estéril. Desculpe aí com a câmera. A religiosidade estéril é aquela que não funciona, é aquela que a pessoa só é religiosa. Às vezes a gente ouve falar de pessoas que falam assim: ah, eu sou católico, mas não sou praticante. Essa é a religiosidade estéril. Ah, eu fiquei um tempo na igreja batista. E aí agora? Ah, agora eu não estou mais, mas de vez em quando eu vou lá. Esse é um tipo de religiosidade estéril. Então, gente, é isso que a gente vai aprender um pouco hoje. Nós temos uma série de coisas que a gente vai conversar, mas antes vamos falar com Deus, vamos pedir a orientação dele. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de a gente poder aprender um pouco mais daquilo que Jesus nos ensinou. Ele ensinou tantas coisas e a gente não, a gente precisa seguir aquilo que ele mostrou para nós quando ele veio aqui, esteve aqui conosco na Terra. Então, Senhor, nessa aula de hoje eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a apreender as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Apreender, né, quer dizer que é para que a gente guarde isso no nosso coração. Que o que eu disser, que seja da minha boca, seja esquecido, mas que seja guardado apenas o teu ensinamento. Em nome de Jesus, amém. Bom, o que acontece? Jesus, ele estava ele te ensinou e uma das coisas, e ele era assim, ele não gostava dos fariseus, que os fariseus eram, como diz aqui o texto da introdução: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, por que Jesus não gostava dos fariseus e dos mestres da lei? Justamente por isso, porque eles eram hipócritas. Hipócrita é aquele sujeito que na sua frente ele é uma coisa, mas no íntimo ele é outra. Ele não, você não consegue perceber quem ele é. E é isso que Jesus está falando, né? Que eles davam dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas eles negligenciavam coisas mais importantes da lei, que era a justiça, era a misericórdia, né? E a fidelidade. Então, o que acontece? Jesus os chamam também de guias cegos. E ele fala assim: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. É duro isso, né? Imagina que comparação horrorosa, né? Que Jesus fez com eles. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre os fariseus. 200 anos antes de Jesus,
esse grupo de fariseus, eles foram formados, né? Foram criados, né? Então, para quê? Eles foram criados com a proposta de uma observância mais perfeita da lei de Deus, sobretudo nas prescrições de pureza. Então, eles eram mais abertos às novidades do que os saduceus. Os saduceus eram um outro grupo. Eles aceitavam a fé na ressurreição e a fé nos anjos. Os saduceus não acreditavam em nada disso, né? Mas assim, a vida deles de testemunho era um exemplo. Eles eram um exemplo para as pessoas. Eles oravam, eles estudavam a Torá e faziam isso, né, durante 8 horas por dia. Imagina. Depois, aí eles trabalhavam durante outras 8 horas. Que tipo de trabalho? Não sei. Mas é bem provável que era um trabalho de aconselhamento, de ajudar as pessoas a tirarem suas dúvidas com relação à lei, né? Porque as pessoas queriam saber. E, obviamente, nas outras 8 horas eles dormiam, né? E iam descansar. Acontece que, com o passar do tempo, eles começaram a perceber que eles estavam acima das outras pessoas. Eles começaram a ficar obcecados pelo poder. Eles começaram a se achar melhor do que os outros, do que o povo em geral. Então eles passaram a não se relacionar com o povo. Eles não tinham assim um contato tão próximo mais. Eles ficaram soberbos e orgulhosos. Eram pessoas assim que não gostavam que as pessoas se aproximassem deles, porque eles tinham essa visão torta a respeito de cuidar das coisas de Deus. Isso na época, isso foi indo até a época de Jesus, em que as coisas eram desse jeito. Eles não aceitavam qualquer coisa, eles não aceitavam algum ensinamento de pessoas diferentes ou qualquer coisa assim. Vocês podem notar que quando, numas lições atrás, quando apareceu João Batista, eles eram totalmente contra os ensinamentos de João Batista, a ponto de João Batista chamá-los de raça de víboras, porque ele conhecia essa turma. E eles não aceitavam o que João estava ensinando. Estava não só ensinando, como batizando as pessoas, trazendo-as ao arrependimento dos seus pecados. Então eles não gostavam desse tipo de coisa. João estava interferindo naquilo que estava estabelecido, o que eles tinham estabelecido com relação à lei. Eles não aceitavam uma diferença de modus operandi, vamos dizer assim, né? Como se diz na linguagem policial. Modus operandi em latim quer dizer modo de operação. Então eles não aceitavam isso. E com Jesus não era diferente. Com Jesus eles realmente não aceitavam esse ensinamento de Jesus. Então o que Jesus estava colocando para eles? Que eles eram falsos mestres, falsos, que não estavam nem um pouco preocupados com as pessoas. Eles não eram misericordiosos com as pessoas. Claro que havia exceções.
que havia pessoas que eram preocupadas com o bem-estar do povo, né? Havia esse tipo de fariseu, mas a grande maioria não se importava. Não é muito... Quando a gente fala sobre religiosidade estéril, a gente pode prestar atenção também no que acontece hoje em dia. Muitas pessoas vão à igreja, vão por hábito, vão porque cresceram para ir na igreja, né, e tal. E normalmente essas pessoas, elas não querem que as coisas na igreja mudem. Porque, assim, uma das frases que eu já ouvi algumas vezes é aquela: ah, mas sempre foi assim, vai mudar agora por quê? A gente encontra isso em várias igrejas, na nossa também. Então, muitas vezes isso está alicerçado numa religiosidade vazia, falsa. É só religião, não tem Jesus, não tem Jesus na vida das pessoas. Outra coisa que você encontra essa religiosidade de aparência, você encontra também nesses pregadores da mídia, né? O caso mais recente, né, é o fato da tal da Flor de Lis e seu marido, o pastor lá que eu esqueci o nome dele agora, terem a sua vida devassada com coisas horrorosas, e que isso era uma religiosidade que eles tinham, que isso era usado na igreja deles, e que para todo mundo que estava ali, eles tinham uma vida santa, uma vida linda, mas quando aconteceu do assassinato do marido dela, as coisas vieram à tona. A podridão que havia na vida deles há na vida dela ficou totalmente evidente. Não só eles, como tem outros pastores que, se vocês forem ver, prestar atenção na vida desses pastores, ditos pastores, bispos ou apóstolos, as coisas realmente não são verdadeiras. Então, a gente tem que, numa outra situação, né, que Jesus nos mostra, a gente tem que vigiar e orar. E aí o Senhor diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esse é um alerta. É um alerta para que nós estejamos realmente preparados para a vinda de Jesus. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós devemos fazer? Nós devemos, em primeiro lugar, ter uma vida com Jesus, uma comunhão com Ele bastante profunda, sincera. Quando você vai e encontra, e conversa, você vai para o seu quarto, você vai orar, você não precisa orar como o pessoal ora, para Senhor, porque o Senhor isso. Não, vai lá e conversa, né? Uma vez eu citei aqui, não sei se foi aqui ou se foi em outro lugar, de uma senhora muito simplesinha que estava passando em frente de uma igreja né? Mas antes, assim, ela estava com a filhinha doente, muito doente, e ela precisou ir comprar remédio.
Quando na volta, ela passou em frente a uma igreja e estava tendo uma reunião de senhoras, uma reunião de oração. E ela entrou. E ela morava meio longe, né? Então ela estava preocupada com a filha que estava lá doente, com febre. Aí uma das senhoras virou assim: a senhora não gostaria de orar? De falar com Jesus? Ela falou: eu posso? Pode. Aí ela orou assim, mais ou menos assim: ó, Jesus, é o seguinte, olha, minha filha está lá em casa com um mó febrão e eu tive que sair para comprar o remédio para ela, mas eu sei que é demorado. Daria para você ir lá em casa e cuidar dela para mim, porque enquanto eu chego? Mas é o seguinte, a tranca lá de casa tem que fazer assim. E explicou como é que era. E olha, eu quero te agradecer desde já porque você vai lá cuidar da minha filha. Obrigado, viu? Ah, pra quê? As mulheres lá dessa igreja falam, não é assim que se fala com Deus, não é assim que se fala com Jesus. Onde já se viu a senhora falar desse jeito? Ela falou do jeito que ela sabia. E ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela encontrou a filhinha dela sentada na cama, brincando e sem febre, sem nada. Aí ela falou: ô filhinha, o que aconteceu? Que você tá bem, que você sarou? Tá? Ah, mãe, sabe, veio um moço aqui, ele abriu a porta, do jeito que ele sabia como abrir a porta. Abriu a porta, sentou, falou comigo, muito legal, um moço bonito. E aí ele me abraçou e falou para eu ficar bem, ficar quietinho aqui, que você já estava chegando e que era para eu ficar aqui, né, com os meus brinquedos aqui. E aí ele me deu um beijo e foi embora. Agora eu pergunto para vocês, quem foi que foi na casa dela? Quem foi que ouviu a oração? Foi uma oração sincera e simples. Então, quando vocês quiserem falar com Jesus, pode falar do jeito que eu estou falando aqui com vocês. Ele vai ouvir. Ele ouve. Não tem nenhum problema. Né? Então, quando ele fala em orar, é estar em comunhão com Ele. E vigiar é prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque logo, logo ele vai voltar. E a gente não sabe quando ele vai voltar. Então é por isso que tem o exemplo do dono da casa, com relação ao ladrão, né? Se você soubesse, se você sabe quem que o camarada vai roubar a sua casa, né? Você vai ficar esperando ele até chegar na sua casa para você defender a sua casa? Você não sabe quando é que o cara vem assaltar a sua casa. Então, vocês estão ouvindo os meus cachorros latindo, né? Então, vocês me desculpem, mas infelizmente eles latem. E são dois cachorrões. É um pitbull e um vira-latão. O pitbull chama Peter Bull, e o vira-latão chama Zeca. Mas são muito bonzinhos. E então, por isso que a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, estar preparados para que quando Jesus vier, a gente vai estar pronto, esperando. Continuando, ele faz uma ilustração aqui a respeito desse ensino aí, né? Para que as pessoas pudessem entender. Se vocês podem ler aí na casa de vocês esses textos, ele fala a parábola da figueira, dos 2 servos, das 10 virgens e dos talentos. Então é assim, em todos esses textos ele mostra o que a gente tem que fazer para a gente estar preparado. Aí, então é assim, um exemplo, uma das 10 virgens,
essas virgens tinham que ficar esperando o noivo com uma lâmpada. Então, 9 delas foram bastante previdentes, levaram mais óleo, porque podia ser que o noivo demorasse. E uma não levou. Aí a lâmpada dela começou a querer apagar. Aí ela voltou para casa para pegar mais óleo. Enquanto ela voltou para casa, o noivo veio. E o noivo veio, e as outras 9 que estavam preparadas foram e seguiram o noivo. E entraram na festa. E a porta foi fechada. E a que ficou, viu que o noivo tinha passado, saiu correndo atrás. Quando chegou lá, a porta estava fechada. E aí não podia entrar na festa. Então, é isso que ele quer mostrar. Se você estiver preparado, você vai entrar na festa que ele preparou para nós. Se você não estiver preparado, você vai ficar para o lado de fora. Então, a gente não pode viver de aparência, como os fariseus. A gente tem que ser fiel ao Senhor, de verdade. Pensar em agradar ao Senhor em todo o tempo. Qualquer coisa que você for fazer, pensar sempre em agradar, fazer com que o Senhor fique contente com você. E aqui outra coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ser fiel a Deus. Então, às vezes você escuta alguma coisa que não deve ser, que não deva ser falado, alguém que fale alguma coisa para você e coloque você numa situação em que você tem que escolher, seja fiel. Não deixe de falar aquilo que você sente em relação ao Senhor. Sempre bendigam o nome de Deus. Sempre. Deus gosta que as pessoas falem bem dele. Agora, cuidado para não ser como aqueles que vão à igreja, que dão dízimo, que fazem todas as atividades, mas que na realidade as suas vidas não são transformadas. Eles vivem só a religião e não experimentam a essência de Cristo, a vida plena com Ele. Então, cuidado quando vocês estiverem pensando naquilo que vocês estão fazendo. Eu vou na igreja para quê? Por quê? Qual o significado para mim de ir à igreja? Eu vou por hábito? Eu vou porque o meu pai e minha mãe querem? Eu vou porque meus amigos estão lá? Eu vou porque eu gosto das músicas, porque tem umas meninas e uns rapazes legaizinhos que aí eu posso pensar em namorar. Por que eu vou à igreja? Basicamente, se você realmente for um seguidor de Jesus Cristo, você vai lá por causa dele. Você vai à igreja para louvar o Senhor, para bendizer o nome dele, para ter uma comunhão com Deus junto com seus outros irmãos que estão ali. Então, você é participante de uma comunhão coletiva quando você vai à igreja. Essa é a função, esse é o parecer que a gente tem que ter com relação a ir à igreja. As outras atividades são importantes? São, né? As atividades que tem na igreja normais, sim, e você deve participar. Além do mais, você deve quando você ao ter comunhão com os irmãos, não tem nenhum problema, vai lá, abraça, beija, né? Faz um carinho, chega lá para as pessoas que são idosas, eles gostam disso, eles sentem falta, porque muitas vezes eles estão relegados a um segundo escalão, vamos dizer assim. E eles tiveram sua época em que eles foram importantes para a igreja. Eles necessitam, muitas vezes, de um abraço.
E um adolescente que vai lá e abraça e reconhece a importância dessas pessoas que são mais idosas, e eu me incluo nisso, eles se sentem bem, se sentem amparados, cuidados, se sentem importantes. Isso é uma coisa boa, né? Então, são essas pequenas coisas que fazem com que a gente seja diferente, que a gente faça as coisas para honra e glória do Senhor Jesus. Concluindo, religiosidade só de aparência não impressiona Deus. Deus não olha a o que você está fazendo. Ele, ele conhece e sonda os nossos corações. Ele vê a motivação de cada um. Para onde você está indo? O que você está fazendo? O que você pensa? O que você não o que você não está fazendo? Ele sabe, ele conhece tudo da sua vida, tintim por tintim, mais até do que você mesmo. Então, quando você for orar, faz aquilo que Davi fez. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, olha para mim e vê se eu tenho algum caminho mal, né? Ou se eu estou fazendo coisa errada, e me mostra para que eu possa me arrepender e pedir perdão. Um dia estaremos todos diante do Senhor, sem exceção. Não tem como fugir, não tem como se esconder, não tem jeito, não vai ter jeito. Aí agora, como diz lá o texto de Mateus 25, 31 e 32, ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas, né? Ele vai chamá-las para si e elas vão receber a vida eterna, porque são a figura do pastor, né, sempre com relação às ovelhas, né? Não que não houvesse pastor que criasse bode, mas sempre, né? Quando Jesus fala das ovelhas. Mas também, né? Daí tem os bodes. Com relação aos bodes, eles vão receber um castigo eterno. Então, quem que são as ovelhas? As ovelhas são aquelas pessoas que foram justificadas pelo sangue de Cristo, que entregaram suas vidas a Cristo, que o seguiram, que seguiram a Cristo durante toda a sua vida. E os bodes são aquelas pessoas que não quiseram saber, mesmo estando na igreja. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Vai ter muito pastor famoso por aí que está na categoria dos bodes. Muito pastor conhecido, muito pastor que sabe das coisas da palavra, que é um orador muito bom. E o camarada, só que Jesus, como eu costumo dizer, Jesus está aqui, ó, na cabeça, na mente, mas não desceu para o coração. Então, a pessoa vai se perder por causa de 40 centímetros. É uma distância, parece pequena, mas é uma distância enorme, em que quando você crê em Jesus aqui e não aqui no coração, você só conhece Jesus de ouvir falar. Como disse Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje, os meus olhos te veem.
Então, gente, é isso que a gente tem que saber, tem que ter na nossa cabeça, porque quando chegar naquele dia, ele vai virar e fala assim, vem aqui para o lugar que eu separei para vocês, que vai ser aqui na casa de meu pai. Então, pense desde já, olha só o que eu escrevi aqui para vocês. Pense desde já para qual lado o Senhor chamará você. Para junto das ovelhas ou dos bodes? Então, cuidado. Tenha uma vida repleta de alegrias com Jesus. Isso é o mais importante. Religião não quer dizer nada. Apesar do nome religião quer dizer se religar com Deus, hoje em dia, religião de verdade é você realmente estar ligado com Deus. Mas essas religiões que a gente vê por aí, não tem nada a ver. Mesmo dentro do protestantismo, seja batista, presbiteriano, metodista, pentecostal, se você não tem uma vida com Jesus, a religião não vai salvar, não. Você vai lá pro lado dos bodes. Tá bom? Essa semana, foi a semana passada, que morreu lá o Pantera Negra, o Chadwick Boseman, semana passada. Eu fiquei muito surpreso. Meu filho falou uma coisa. Ele era irmão em Cristo, quietinho, daquele jeito lá, fazendo aquele papel fantástico, né? Em que tá todo mundo virando. Hoje em dia, essa semana, muita gente tá cumprimentando, né? Wakanda! Então, ele era um rapaz que era de Cristo, que Deus o levou. Ele está lá junto do Pai, quietinho, que ele, né? Você não sabia, ele era um camarada muito assim, a privacidade dele, ele cuidou muito bem da privacidade dele, mas ele é um cara que ia na igreja, que estava ali, fazia todo um trabalho cristão, ele ajudava pessoas e tudo mais, era um homem de Deus, que Deus o levou tão novo. Então, olha só, para a surpresa de todo mundo, um dia que a gente for se encontrar com Jesus, o Chadwick está lá também, assim como alguns outros que a gente não sabe. Então, gente, prestem atenção, fiquem atentos, vigiem, orem, para que o dia que Jesus vier, você vai poder estar lá com Ele. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos dá e que alegra o nosso coração. Mas principalmente nós queremos dar ao Senhor a nossa vida para que o seu coração se alegre por nossa causa. Dá-nos um tempo gostoso com as nossas famílias, que a cada dia a gente possa estar mais unidos e que tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu nome. É em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.